Olá, nós estamos aqui, primeiro dia do NeuroArc Day, a maior conferência de neuroarquitetura da América Latina. Eu sou Ana Lazarotto, sou embaixadora da NeuroArc Academy e também aluna do MBA. Eu sou psicóloga e atuo no escritório de arquitetura N3L, Arquitetura do Bem-Estar. E hoje o nosso convidado nesse podcast é um dos palestrantes aqui do NeuroArc Day, o Dr. Daniel Oliva, que é psiquiatra, psicanalista e é coordenador do Espaço Einstein de Saúde Mental e Bem-Estar. Muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui nesse momento conosco. E na tua palestra me chamou muita atenção, porque o tema da conferência é estado de presença. E eu queria saber, na tua atuação, como você vê esse estado de presença ser possível num hospital. Você trouxe assim muito hospital que estamos falando de saúde mental. Como isso pode contribuir, em primeiro lugar, eu queria saber para a equipe, o estado de presença, como vocês, que você falou na entrevista, né? Desculpa, na palestra, você falou que isso também trouxe benefícios para a equipe. Então, eu queria começar por aí. Obrigada. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Bom dia. Bom, acabamos de fazer, acabamos de participar, fiz uma apresentação um pouco sobre o nosso espaço Einstein de bem-estar e saúde mental. E, de fato, a construção dele, ele está muito em consonância com as premissas da neuroarquitetura para trabalhar um ambiente promotor de saúde mental. Isso não só para os pacientes e para os acompanhantes, para os visitantes, mas também para a nossa equipe. De fato, a gente conseguiu, dentro daquele ambiente, deixar áreas específicas, separadas, para que os profissionais possam, por um lado, trabalhar nas suas demandas administrativas, em tudo que faz aquele centro funcionar, quanto poderem descansar também, tentando reduzir um pouco a informação e criar momentos de descontração, de descompressão. Sim, importante. A presentificação, acho que é um desafio para todos nós, uma vez que nosso universo é inundado por tecnologias que estão o tempo todo puxando a nossa atenção, tentando nos desviar ali. Mas, essencialmente, o trabalho com saúde mental é um trabalho com presença, porque o outro, ele percebe quando você está presente e quando você está ausente. Eu sou psiquiatra, você é psicóloga, a gente sabe o quanto, quando a gente está interagindo com uma pessoa, ela rapidamente percebe que a gente está desconectado, que a gente está falando falas mais vazias só para a pessoa continuar falando. Está falando, mas não está escutando. Exatamente, exatamente. Está de corpo presente, ou presenteísmo, como a gente falou lá da Isabela Camargo também. Então, o tema em si de saúde mental, os profissionais eles já são bastante versados nisso e toda a nossa equipe passa também por um treinamento de escutativa. Sim, então, comunicação não violenta e escutativa para que a gente perceba, primeiro, com a escutativa, a gente percebe os nossos sentimentos, mas, melhor falando, com a comunicação não violenta, a gente percebe o que a gente está vivenciando, a gente entende o que a gente quer passar, a gente entende a queixa do outro e a gente só faz isso se a gente está presente naquele momento. Então, desde a estrutura até o cuidado que a gente tem com os profissionais do nosso espaço, que a gente promove essa capacidade de estar presente com o outro e consigo mesmo, que também é importante. Muito bom. E junto com essa pergunta, eu queria estendê-la, Você, há quanto tempo existe esse espaço já? Esse espaço é super novo. A gente trabalha lá no Einstein com saúde mental desde 2018, 2019. Sim. Então ele foi criado um núcleo de saúde mental que pensava basicamente a saúde mental dos colaboradores dentro do Einstein e dos seus dependentes. Sim. Desse núcleo, dos nossos estudos, da expansão, da falta de parceiros também fora da organização, a gente foi entendendo que essa expertise ela tinha um valor muito grande. E desse valor, da importância do tema de saúde mental para a organização,
ela se desdobrou hoje no que é uma gerência de saúde mental e Sim. bem-estar, com vários braços, sendo esse espaço um ponto físico, né, que tem também uma vocação digital. A gente tem salas de teleconsulta Sim. para realizar o cuidado. E ele se concretiza, né, a abertura dele foi em março desse ano. Então Super faz 6 novo. meses, 7 Sim. meses que a gente está ali. Aham. Eu estava trabalhando antes, mas a abertura oficial foi em março. Sim. Eu achei muito interessante na tua palestra, me chamou muita atenção da equipe multiprofissional, né? Então, que vocês sentiram essa necessidade, né? Você falou até de uma maneira intuitiva, né? E se juntaram a outros profissionais para poder estudar, em primeiro lugar, né? Ter as necessidades e chegar hoje já ao resultado, né? Do Exato. espaço já, então. Como foi esse processo, assim? Porque eu acredito que isso tem exigido muito estado de presença para vocês terem a clareza Sim. das necessidades e poder colocar, então, para os profissionais projetistas, né, conseguirem executar o projeto, né? Como foi esse processo? Perfeito. Um cuidado multiprofissional, ele é essencial quando a gente está pensando na saúde mental, né? As Sim. patologias, os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais. Então, para entender essa complexidade e para promover um cuidado, mais e mais profissionais são necessários. Então, a gente precisa de uma equipe de psicologia para conseguir atender as demandas psicodinâmicas, Sim. uma equipe médica, psiquiátrica para entender a parte do organismo, neuropsicólogas para entender os desempenhos, né, cognitivos daquele paciente, daquele indivíduo, pessoal de farmácia para explicar como que se toma, quais são as implicações da medicação, a enfermagem para um cuidado ampliado. Sim. Então, a gente... Muitas de início, mãos, né? muitas mãos, a gente já entende isso. E o que a gente viu que seria essencial construir, né, para construir dentro desse centro, foi o como hoje a gente não tem um cuidado integrado de um paciente Sim. no mesmo lugar. Então, você passa com um psiquiatra numa clínica, passa com um psicólogo em outro. Uma via sacra. Uma via sacra que não se comunica, que não se conversa. Exato. E informações preciosas são perdidas nesse caminho. E o paciente fica perdido, né? O paciente fica perdido, o tratamento fica manco, né? Porque Sim, não tem sim. uma perna importante lá na psicologia, na neuropsicologia. Então, a ideia de trazer tudo isso integrado era exatamente para elevar a qualidade do cuidado e para que esse time de profissionais pudesse pensar em conjunto o melhor tratamento para o paciente. E Daniel, como foi assim essa percepção? Eu sei que foi um pouco intuitiva, mas da importância do ambiente, óbvio, para o paciente, para o corpo técnico e os seus familiares, né? Porque a gente é todo um processo, né? Todo um cuidado, enfim, uma rede, né, de apoio necessária. Como foi essa percepção de que o ambiente, ele também ele é uma ferramenta, né, importante para essa cura, porque o ambiente ele adoece ou ele cura, né? Não existe ambiente neutro, como a gente recém viu, né, Ty Farrell falando. Exatamente. A questão do ambiente na psiquiatria, ele traz uma questão para a gente desde a época manicomial, né? Desde a forma que os pacientes ou as pessoas com transtornos psiquiátricos eram tratados lá de trás. Eu comentei um pouco na palestra Sim, sobre exato. a história da loucura do Foucault, que ele vai falando, né, como que ou a gente marginalizava ou despejava para outros lugares. Escondia, né? Então, o ambiente sempre foi muito hostil no cuidado da saúde mental das pessoas, né? E a gente entendendo isso e adotando cada vez mais, né, um cuidado ético, humanizado para com o paciente, tinha já intuitivamente a necessidade Sim. de um espaço mais acolhedor e que foi encontrar na neuroarquitetura as ferramentas para construir isso. E a gente viu lá, né, no espaço uma série de medidas como o uso de luz natural, né, o abuso de luz natural, o uso de materiais mais confortáveis como as pedras, madeira, a biofilia quer trazer
né, a parte vegetal para dentro da organização, as curvas. Então, a gente encontra na neuroarquitetura as ferramentas que a gente sempre buscou para sair daquele modelo manicomial, né, quase prisional, para algo mais ético, humano e adequado para o cuidado de alguém já fragilizado. Perfeito. Porque assim a arquitetura ela tem muito a contribuir, né? E com a neurociência a gente tem a comprovação científica de que sim, o ambiente é uma ferramenta, né, que pode auxiliar nesse processo todo da doença mental, né, que a gente está falando de transtornos mentais, né, mais sérios, enfim. Mas se você pudesse deixar uma mensagem, assim, né, eu sei que é há pouco tempo ainda que existe esse ambiente, né, mas se você pudesse deixar uma mensagem de como você se sente, né, o teu estado de presença nesse espaço, né, o que mudou para você no teu trabalho, já, né, se você puder compartilhar conosco. O que muda essencialmente é a vontade de estar ali, né? E que o ambiente, de uma maneira bastante convidativa, te ajuda a exercer e performar da melhor maneira possível, né? Eu já trabalhei, como eu comentei lá também, trabalhei em espaços de UTI, onde que a ausência de janela, a ausência de luz do dia, né, era tóxico, inclusive, para o paciente e para as pessoas que cuidavam. Eu estive visitando uma empresa farmacêutica e eles super controlados, tudo ficam num piso abaixo, então não tem acesso à janela exatamente pelos cuidados. E uma coisa que eu falei lá e que talvez eles vão adotar é de pelo menos a gente ter, naquele ambiente que dificilmente vai ser convidativo pelas necessidades, para pelo menos ter algumas televisões passando o clima como está lá fora, como se fossem janelas virtuais nesse caso, mas é o que é possível, para tentar trazer um pouco de ambientação para o nosso dia a dia, o que é essencialmente humano, né? Toda a nossa evolução foi criada com base nesses ciclos. Então, quando a gente se afasta nele, a gente vai se afastando também da nossa condição de ser humano. E o que esse ambiente resgata é exatamente essa vivência mais natural, mais humana. Muito obrigado pela sua colaboração aqui no nosso podcast. E eu acho que essa colocação, assim, se a gente pudesse resumir numa palavrinha, seria humanização. Né? Então, muito obrigado pela tua presença. Agradeço em nome de toda a equipe, né, do NeuroArquidem. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui, de falar sobre um lugar de trabalho que a gente gosta muito e de uma nova forma de cuidar dos pacientes com questões de saúde mental. Muito obrigado, um ótimo domingo. Esse foi o nosso podcast. Hoje é o primeiro dia, está só iniciando, então vem outros podcasts com profissionais excelentes como o nosso Daniel aqui. Curtam, nos sigam durante esses 2 dias aí.